Glória a Deus, feliz por mais um dia, trazendo aqui a palavra de Deus para todas as famílias, todos os corações, amém? E hoje a palavra de Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, se encontra em, aleluia, Tiago, capítulo 1, a seguir, tá bom? Já quero fazer um apelo aqui para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus quer te salvar, amém? Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos para a palavra de Deus nesse dia, que se encontra em Tiago, capítulo 1, e o versículo 1 começa falando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde, aleluia. E no versículo 2 fala: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passade por várias provações, aleluia, glória a Deus. No versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, aleluia, glória a Deus. No versículo 4, irmãos, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, não faltando em coisa alguma, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Meus irmãos, no versículo 5, aleluia, glória a Deus, não vai ser diferente, porque fala assim no versículo 5: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e seria a dada. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6, peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sobrelevada e agitada pelo vento. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7, irmãos, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aleluia, Senhor, Deus poderoso. No versículo 8, meus irmãos, vai continuar falando: homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9, mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. No versículo 10, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, glória a Deus, 12, vai nos falar, aleluia, glória a Deus, assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tem. Aleluia. E no versículo 14, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Aleluia. E no versículo 15, irmãos, vai falar: então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 16 vai falar: não vos enganeis, meus amados irmãos. Aleluia. E no versículo 17: toda a boa dádiva e todo o bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aleluia. No versículo 18, irmãos e irmãs, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos com o que primícia das suas criaturas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 18, né? Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícia das suas criaturas. No versículo 19, irmãos, sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvi-lo, tardio para falar, tardio para se irar. Aleluia. E no versículo 20 fala: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia, Senhor. E o versículo 21, pelo que, despojando pus de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia, Senhor. Aleluia. No versículo 21, pelo que, despojando, pus de toda sorte de imundícia e de toda vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia. No versículo 22, irmão, e segue cumpridores na palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 23, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. No versículo 24, meus irmãos, vai continuar falando: porque se contempla a si mesmo e vá-se, e logo se esquece de como era. Aleluia. No versículo 25: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que sido, mas que executor da obra, este será bem-aventurado em que fizer. Aleluia. No versículo 26,
Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Ó Senhor da glória. E no versículo 27, irmãos, a religião pura e imaculada, aleluia, glória a Deus. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, aleluia. Meus irmãos, esse foi o capítulo 1, aleluia. Capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 27. Agora vamos para o capítulo 2. Tá bom, irmãos? Só um minutinho, irmãos, que vamos para o capítulo 2 para a gente prosseguirmos. Vai compartilhando. Amém? E também se inscrevendo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 2, né, de Tiago, que é muito importante, né, irmãos? A palavra de Deus a cada dia nas nossas vidas é importante. Então vamos, né? Aleluia, glória a Deus. Para a palavra de Deus. Que se encontra em Tiago, capítulo 2, e o versículo 1 já começa assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, tem acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2, porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com trajes sóbrios, no versículo 3, meus irmãos, vai falar: e atentades para o que vem com traje esplêndido e dissedes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés. Ah, Senhor da glória. Mas não é diferente, irmãos, porque no versículo 4 vai falar, aleluia, glória a Deus, assim: não fazeis, porventura, distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 5 vai falar: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam.
aleluia, glória a Deus, no versículo, irmãos, glória a Deus, 6, vai falar também: mas vós desonraste o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, glória a Deus, 7, vai falar. Perdão aí, tá bom, irmãos? Minha garganta tá meio ruim, mas a gente não vai parar, não. A gente vai continuar. Amém? E no versículo 7, não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamado. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 8, todavia, se estás cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9, aleluia. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometereis pecado, sendo por isso condenado pela lei como transgressores. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Meus irmãos, no versículo 10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. E no versículo 11, irmãos, porque eu mesmo que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Ora, se não comeste adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, Senhor, 12. Falar, aleluia, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no versículo, aleluia, no versículo, glória a Deus, versículo 13, aleluia, Senhor, vai falar: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14, irmãos, vai falar: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvar? Aleluia, glória a Deus. E no versículo 15, irmãos, olha só: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem em falta de mantimento cotidiano, aleluia, glória a Deus. O que vai nos falar no versículo 16, aleluia, glória a Deus, no versículo 16 vai falar: e algum de vós lhes disser, e dei em paz a quem entrais-vos e fartai-vos, e não lhes desdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito há nisso? Aleluia, glória a Deus. No versículo 17, meus irmãos, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 18, meus irmãos, mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sarabasé e cantarabassúbia. Meus irmãos, no versículo 19, aleluia, vai falar:
crês tu que Deus é um só, fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Aleluia. E no versículo 20, mas queres saber, o homem insensato, que a fé sem as obras é inútil. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 21, porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aleluia, glória a Deus. E no versículo 22, irmãos e irmãs, veis que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo, aleluia, 23, vai falar comigo e também com você. E se cumpriu a escritura que diz, e creio a Abraão e Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 24, meus irmãos, vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo 25, aleluia, glória a Deus, e de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo 26, vai falar, porque, aleluia, glória a Deus. Versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Agora esse foi o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 26. Amém? Vamos agora para o capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 3 de Tiago. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 3. Porque Deus é bom. Aleluia. E Ele está aqui. Aleluia. Irmãos, capítulo 3, Tiago, capítulo 3 e o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 3 começa assim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, não sejais muitos de vós... Aleluia. Vamos repetir. O versículo 1. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2, irmãos, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. No versículo, meus irmãos, aleluia, Senhor. No versículo, aleluia. No versículo 4, irmãos, vai falar: vede também os navios que
embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 5 vai responder: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede como grande bosque um tão pequeno fogo incendeiam. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, no versículo 6, a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o pulso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Arabás, aí, Arabás. No versículo, meus irmãos, 7, aleluia. No versículo 7, vai falar, aleluia, glória a Deus, assim: pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8, mas a língua nenhum homem a pode domar, é um mal enrefreado, está cheia de peçonha mortal. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 9, irmãos, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 10 vai falar: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Aleluia. No versículo, aleluia, glória a Deus, 11, meus irmãos, vai falar, que, aleluia, glória a Deus, porventura a fonte deita da mesma abertura a água doce e a água amargosa. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 12, meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? E nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Arabaça, ei, canta, arabaçúbia. E no versículo 13, irmãos, quem der entre vós é sábio e entendido, mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Aleluia, glória a Deus. No versículo, meus irmãos, 14, vai continuar falando assim: mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo 15, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólico. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16, porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a obra má. Aleluia, glória a Deus. No versículo 17, irmãos, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, dura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O Senhor da glória. Aleluia. Meus irmãos, no versículo 18 vai falar,
assim conosco. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Aleluia. Senhor, esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Agora vamos para o capítulo 4, meus irmãos, aleluia. Deus é bom. Capítulo 4, irmãos, aleluia, de Tiago. Eita, glória a Deus. Vamos, capítulo 4, já o versículo 1, fala assim conosco: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2, irmãos: cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos, aleluia. No versículo 3, aleluia, vai, aleluia, glória a Deus, falar assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aleluia. No versículo 4 vai continuar falando: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No versículo 5, meus irmãos: ou pensais que em vão diz a Escritura, do Espírito que lhe fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? Aleluia, glória a Deus. No versículo agora, irmãos, aleluia, glória a Deus, 6. No versículo 6, aleluia, vai falar conosco, aleluia, glória a Deus, assim: todavia, dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7, irmãos, vai falar: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Cantarabassúbia. No versículo 8 também: chegai-mos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Aleluia, Senhor. E no versículo 9, aleluia, no versículo 9 vai falar: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia, Deus. Irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, 10, no versículo 10 vai falar assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aleluia. E no versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora,
se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 12, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, glória a Deus, 13, meus irmãos, vai falar: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14, meus irmãos, vai falar: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois o vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Aleluia. E no versículo 15, irmãos, em lugar disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Aleluia, glória a Deus. No versículo, meus irmãos, vamos repetir o versículo 15, olha só. Em lugar disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Aleluia. No versículo 16, irmãos e irmãs, mas agora já quitais das vossas presunções, toda jactância tal como essa é maligna. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 17 também vai falar: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Arabacébia. Aleluia. Irmãos, esse foi o capítulo 4, aleluia, do versículo 1 ao versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, essa foi a palavra de hoje. Eu quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eita glória! Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais palavras de Deus.